Disse a mulher: certamente não morrereis. Pode repetir comigo? A igreja pode repetir comigo? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E a igreja pode se sentar, dando glória a Deus. Jesus, a honra é para Jesus. Mas eu quero dar os parabéns a estas crianças. Amém? Coisas ricas. Quem cuida dessas crianças? Eu sei que é a igreja toda que cuida. Eu sei que esse ministério deve orar muito e buscar a Deus para essas crianças. Mas quem está aqui coordenando esse departamento e os pais dessas crianças estão de parabéns. Amém? Eu estava ali assentada e eu estava olhando essas crianças. Eles estão assentados desde a hora que chegaram aqui. Não vi ninguém levantar, não vi ninguém andar, não vi ninguém para o colo da mãe chorar. E eles estão cultuando. Esse aqui está tocando junto com o outro que estava aqui todos os instrumentos. Enquanto o baterista faz aí os movimentos, esse pequeno faz aqui os movimentos. Por quê? Porque já é igreja do Senhor. E se Jesus não voltar daqui a 10, 8, 10 anos ou menos, porque ele já está na idade de assentar-se aqui e começar a tocar alguma coisa já. Ele será o próximo baterista aqui da igreja, amém? Amém. Desta igreja local ou de outra igreja onde Deus o colocar para fazer a obra do reino. Aquele outro será o guitarrista. Essas serão as regentes e as solistas, não é? Alguém aqui estará no lugar daquelas queridas ali, se Jesus não voltar logo. Mas ele vem. Ele vem, amém? Ele vem. E a igreja do Senhor, neste lugar, esta igreja local, está de parabéns. Porque esta igreja sabe o que é ser igreja. Por isso está preparando essas crianças já. Porque a igreja do Senhor, ela vai ser triunfante na terra, até que Jesus volte. Aí nós passaremos. Hoje alguém aqui, né, foi ao encontro do Senhor. O Senhor recolheu uma varoa aqui, não é isso? Alguém faleceu aqui da igreja. E o Senhor então vai substituindo assim ao povo para fazer agora o serviço da sua casa, porque a igreja ela vai triunfar até que Jesus volte para buscá-la. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dessas crianças. Amém? 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 Eu, quando era pequena, cantava um corinho assim, ó: eu vou crescer, 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 crescer. Eu vou crescer, 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 crescer. Quando eu estiver deste tamanho assim, que é o meu tamanho hoje, eu quero trabalhar para o meu Senhor sem fim. Eu cresci cantando isso e eu cheguei nesse tamanho aqui. E olha onde eu estou aqui, falando a palavra de Deus. Amém? Maravilha. Queridos, a irmã André, quando me convidou, disse que o tema estava baseado em Mateus 25 e que o tema seria uma pergunta: qual a sua identidade espiritual? Mulher, é isso mesmo, André? Maravilha. E por causa deste tema, eu pedindo ao Senhor que falasse comigo, me alimentasse através desse tema, me fizesse crescer e ser edificada nessa palavra. Deus então falou comigo. E ontem, eu procurando, passando ali por alguma coisa que já tinha feito ali, alguns escritos, Deus então me deu esse versículo para basear a mensagem. Porque quando alguém faz essa pergunta, qual a sua identidade espiritual? Essa pergunta quer dizer que a partir do que aconteceu nesse capítulo 3 de Gênesis, a nossa identidade original e o projeto primeiro de Deus para nós foi corrompido e interrompido por alguma coisa. A Bíblia diz que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Mas neste capítulo que Deus me deu para iniciar a palavra, Deus nos mostra uma mulher agora travando um diálogo com a voz de alguém que não lhe é familiar. Com a voz de alguém que
é estranho. Deus havia dito a Adão e consequentemente a Eva, eu quero crer que Eva já sabia, claro, porque ela vai dizer para a serpente o que não pode fazer, que ela não deveria fazer aquilo. E agora, este texto que nós lemos, só li esse versículo, o 2 vai falar, o 1 também, que a serpente aparece e começa a conversar com a Eva. Então, hoje, quando a gente pergunta qual a sua identidade espiritual, a gente está pensando que é necessário refazer uma identidade. Porque a identidade espiritual que nós tínhamos antes desta mulher dar ouvido ao inimigo era uma. E a partir deste fato, narrado no capítulo 3 de Gênesis, a nossa identidade, tanto das mulheres, quanto dos homens, quanto de todo ser humano que vem ao mundo, toda a humanidade foi agora corrompida e interrompida, a comunhão interrompida pelo pecado. O pecado agora vai corromper esta identidade original. E aí a vida de todo ser humano vai mudar para pior. A vida muda após o pecado de Eva e de Adão. Porque o propósito mudou e o sentido das coisas também mudaram. Deus não tinha essa história para nós. A história original e o plano original era que nós vivêssemos no jardim, desfrutando de toda aquela maravilha que Ele criou para os seres humanos. Mas, quando a mulher começa a dar ouvido a uma voz que não é a voz do Criador, há uma voz diferente da voz daquele que criou todas as coisas. Quando ela começa agora a ouvir as mentiras que são ditas por aquele adversário que agora está naquela serpente, esta mulher tem a sua identidade corrompida e destruída por este pecado tão terrível. Mas nessa noite, Deus nos trouxe aqui para ouvirmos a voz dele. Ontem eu sei que alguém esteve aqui para falar a voz do Senhor neste lugar. Para agora falar aquilo que Deus tem para o seu povo, que Ele veio, muito obrigada, querida, veio restaurar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque apesar do plano original ter sido ali interrompido, o Senhor Deus, que não tem os seus propósitos frustrados, a Bíblia diz, nem os seus planos impedidos, fez com que nós fôssemos reconciliados novamente na pessoa do seu Filho Jesus. E agora Ele nos reúne aqui como igreja para falar conosco, a partir da vida do seu Filho, qual deve ser a nossa identidade. Então, nós não devemos ser o que o diabo diz que nós temos que ser, ou o que ele quer que nós sejamos. Nós devemos ser aquilo que Deus diz que somos e aquilo que a Bíblia já diz que nós somos. Deus diz através da palavra. Então eu não posso estar ouvindo mentiras do adversário. Satanás é mentiroso, veio roubar, matar e destruir. E se agora eu começo a ouvir o que Satanás tem a dizer, eu saio do plano original que já foi restaurado pela pessoa de Cristo. Então nessa noite o Espírito Santo nos reuniu, me trouxe lá da Madre Silva, junto ao meu esposo, trouxe cada um que aqui está, para dizer que nós somos o que Ele quer que nós sejamos. Nós faremos o que Ele disser que é para fazer, porque nós estamos esperando o noivo. Nós estamos esperando o grande
o dia do arrebatamento da igreja. Então a identidade espiritual de cada uma de nós, mulheres que aqui estamos, porque um culto de ações de graças, louvor e adoração pela vida dessas queridas que muito trabalham aqui nesta obra, e quero dizer para vocês, tem galardão para cada uma. Ainda nessa noite tem vitória chegando lá, na casa de cada uma que se dedica nesta obra. Eu quero crer assim, porque quando alguém diz, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor abençoa com todas as bênçãos que possam e queiram glorificar o nome dele. Não é porque a gente pensa que glorifica o nome dele. Ele só dá o que glorifica o nome dele. Ele só faz o que for para a glória e louvor do nome dele. Então, se alguma coisa não chegou, espere, discirna. Será que não chegou porque não é para a glória de Deus? Será que não chegou porque não é tempo? Será que não chegou porque eu ainda não estou preparada? Mas Deus é o Deus que abençoa. Então a identidade espiritual, a partir desta introdução, deve ser a que Deus foi me dando no meu lar. Eu tenho uma Bíblia de estudos e procuro não usar a Bíblia de estudos quando vou trazer uma palavra assim, porque eu prefiro que Deus me mostre ali mais diretamente o que Ele quer para a igreja. Então essa Bíblia é revista e corrigida, sem notas no rodapé, e foi ela que eu peguei durante a semana para agora falar às irmãs e os irmãos o que Deus me deu lá em casa. Deus falava ao meu coração que a identidade espiritual, ela vai refletir naturalmente, quando alguém tem uma identidade espiritual segundo a vontade de Deus, ela vai refletir na nossa identidade terrena e física. Se você é alguém que está dentro do padrão de Deus, você vai refletir a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. Você vai refletir na vida moral, você vai refletir na vida social e você vai refletir na vida material. Mas eu nunca vou ficar sem dinheiro? Vai ficar sem dinheiro. Mas eu nunca vou ficar doente? Pode ficar doente. Mas eu nunca vou ter que morar de aluguel? Pode ser que você more de aluguel até Jesus voltar. Mas em tudo que acontecer na sua vida, todas as coisas estarão cooperando para o bem, para o seu bem e para a glória do nome do Senhor. Porque você é alguém que vive refletindo a identidade espiritual que Deus deseja. Então, primeira coisa que nos identifica, e agora aqui, para as mulheres, também para os homens, que nós somos mulheres. Para vocês aqui, para as mulheres aí. Primeira coisa que eu preciso entender, para agora entender a minha identidade espiritual. Nós fomos feitas mulheres. Mulher. No mundo que estamos vivendo, se isso não ficar claro, nenhuma mulher vai entrar mais no céu. Porque as coisas estão muito difíceis. Estão querendo inverter as coisas. Mas há poder no nome de Jesus. Deus nos fez mulher. E fez os homens homem. Então uma mulher que assume a identidade espiritual que Deus deseja, primeiro ela é mulher. O homem que assume a identidade espiritual que Deus se agrada, ele será homem. Não tem meio termo. Eu não sou homem nem sou mulher. Eu não sou isso nem sou aquilo. Para Deus não é assim. Não será, e Ele há de cobrar de quem fala esta mentira. Deus tem a sua ira reservada para aquele que tenta transformar a verdade em mentira.
Nessa noite estamos diante do Deus da verdade. Estamos diante da palavra que é a verdade, que nos santifica. E por isso nesta noite o Espírito Santo de Deus me dá autoridade para dizer: Deus criou homem e mulher. Passando disso é mentira de Satanás. A Bíblia diz, abra aí comigo, Gênesis 2, 21 a 24. Eu vou lendo, está aí pertinho. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, homem foi feito para mulher, e mulher foi feita para homem. E assim Deus abençoa, e prospera, e prepara para a chegada do céu. Amém? Segundo aqui, primeiro, nós somos mulheres e os varões são homens. Segundo ponto da identidade espiritual, somos servas e servos do Altíssimo. Abra sua Bíblia em Lucas 1:38. Essa passagem vai nos falar de uma mulher que vai entender que a sua identidade espiritual depende do que ela vai agora ouvir e obedecer. Essa passagem fala de Maria, a mãe do Salvador. Eu só quero ler o 38, que diz: disse então Maria: eis-me aqui, serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo que veio trazer a mensagem, e era uma ordenança a mensagem, se retirou dela. Porque ela, ao ouvir a palavra de Deus da boca do anjo mensageiro, disse para Deus: eis-me aqui. Então a identidade de uma serva é a identidade que traz consigo a prontidão para obedecer, para cumprir a palavra e a vontade de Deus na vida e através da vida. Quando Deus disse: vai para aquela terra, pega esse menino pequeno, chama o esposo, diz que é o que eu quero que você faça, eu precisei dizer: eis-me aqui, envia-me então, Senhor. E aqui eu estou com vocês. Que dia é hoje? 28 de agosto de 2022. E preparada para receber de Deus aquilo que Ele ainda tem para fazer na minha vida. Porque estou como Maria, obedecendo aqui uma vontade de Deus sobre a minha vida. Assim foram os personagens da Bíblia. Abraão precisou obedecer, e por isso foi um homem abençoado e de muita fé. Então, a serva do Senhor, ela precisa ter essa marca na sua identidade. Toda mulher precisa que tenha uma identidade espiritual relacionada ao Deus vivo, será uma serva do Senhor, que diz: eis-me aqui, e que cumpre a vontade do Pai. Deus tem vontade geral e Deus tem vontades específicas. Acabei de falar de uma vontade específica. Deus disse para meu esposo, para mim, que nós deveríamos vir a esta cidade morar há 13 anos atrás. Foi específico para mim. Às vezes com os irmãos aconteceu de outra forma, coisas específicas. E existem as vontades gerais.
para todo o povo de Deus que serve na terra. Uma vontade geral de Deus para nós, e que todo servo deve dizer, eis-me aqui, como disse Isaías no seu livro, no capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor Jesus aqui no Evangelho vai dizer, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então o servo vai dizer esta ordem geral, é uma ordem geral. Aí já não é só para a irmanita, nem para os irmãos aqui, ministros, nem para as queridas, nem para os queridos. É para onde houver um crente fiel ao Senhor, a igreja corpo. Esta igreja deverá obedecer o ide de Jesus. Porque são servos. Terceira aqui, característica da identidade de uma mulher, de um homem de Deus, é ser filha do rei. Então, a identidade também nos confere a posição de filhos. A Bíblia vai dizer em João, Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 12, que quando alguém recebe o Senhor e crer no seu nome, recebe poder de ser feito filho de Deus. Se nessa noite você entrou aqui e ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, eu preciso te dizer uma verdade. Você não está ainda na qualidade de filho. Você ainda é criatura. Porque a palavra não mente. E ela está dizendo em João 1,12 que todos os que receberam e creram no seu nome, no nome de Jesus, será filho de Deus, considerado filho. E os filhos morarão um dia para sempre com o Pai. Amém? Então abra sua Bíblia, nós vamos ver isso aí em Lucas capítulo 8, pertinho onde nós estávamos, no mesmo livro, versículo de número 43. Jesus é tão maravilhoso que para toda a revelação ele já tem ali um versículo específico. E quando ele disse identidade espiritual, estar novamente em comunhão comigo e viver dentro de um padrão que eu quero, é ser mulher, é ser homem, é ser servo, é ser serva, é ser filho, filha. Especificamente ele me deu esta mulher aí de Lucas, capítulo de número 8, a mulher do fluxo. O 43 diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Vamos para o 46. O 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Essa mulher teve fé, ouviu sobre Jesus, teve fé para ir até ele. Ela está falando por entrelinhas que acredita que Jesus é o Salvador do mundo e o Filho de Deus. Então ali ela já está recebendo o Senhor de uma forma indireta, mas já está. É por isso que se você hoje entrou aqui, mas ainda não confessou Jesus, mas só porque entrou por essa porta cheio de temor e disse, eu vou àquele lugar, porque eu creio que existe um Deus que me ama assim. Você já está a um passo da salvação também. Porque essa moça estava enferma e ouviu de Jesus. A enfermidade a levou a agora ser salva por Jesus. E ela vai tocar. E o 46, e disse Jesus, alguém me tocou. Porque bem conheci que de mim saiu virtude, saiu poder. Jesus liberou o poder da cura nessa noite. Jesus pode curar aqui. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se. O prostrar-se é ato que alguém faz diante de um rei. Aquela rainha lá, daquele país da Europa, porque só me recordo desse país que tem a rei,
ou rainha, não, quase não é comum esse sistema, né, de império, mas ali ainda há essa rainha, e alguém se curva diante dela, porque faz parte da diplomacia. Quando Jesus diz, alguém me tocou, e essa moça cheia de fé, revelando ser uma filha, porque creu e foi ao encontro do Salvador, ela agora se prostra diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí Jesus vai dizer aqui, ó, e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, lê comigo, tem bom ânimo. O que está escrito na sua Bíblia aí? Tem bom ânimo. Que? Mas antes não tem outra palavra aí não? Na minha tem. Eu estou com a corrigida de... Eu estou com a versão corrigida de João Ferreira. O que Jesus diz para essa moça? Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Então essa mulher, pela fé, reconheceu Jesus como rei, se prostrou, e ela vai ser chamada de filha, porque Jesus também a reconhece como alguém que creu e recebeu agora a salvação. Então nós temos que ser filhas, mulheres, servas do Altíssimo e filhas do Rei. Amém? Filhas do Rei andam conforme a realeza. Não é isso? Aprende as boas maneiras, aprende a se arrumar bonito. É um processo. Eu não sei me arrumar bonito, mas o rei, ao qual eu venho me prostrando há 47 anos, menos, porque criança assim, né? A gente não tem muita ciência. Mas quando eu me entendo por gente, desde os 7, então há 40 anos que Deus vem no processo de me tornar uma filha dele, filha de rei. E aí vai nos ensinando a pentear um cabelo que já não é tão muito liso. E falou comigo hoje, põe um laço aí. Vai bonita, porque você vai se apresentar diante da minha noiva. E quem sabe ali hoje não pode ser o momento, o tempo do casamento. Quem sabe o casamento, a igreja não será arrebatada antes que esse culto termine. Então nós estamos aqui. Antes eu usava bola com lista com bola, quadrado com triângulo, nada contra. Mas alguém dizia, você não está elegante, você não está bonita. Eu dizia, mas Jesus está me abençoando, uma hora eu chego lá. Está ali minha vizinha que mora perto ali, a irmã Valdira, ela está aqui. Ela é vizinha minha, está ali. Ô Valdira, Deus te abençoe. Ela é vizinha e pode testificar o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Então Deus nos faz, sim, parecer como filhas do rei. Amém? E agora vamos para a quarta e a penúltima, porque eu vou terminar em 5 aqui, tá? Já estamos caminhando para o fim. Então, a identidade, ela tem, diz respeito a estes pontos: ser mulher, ser serva do Altíssimo, ser filha do rei e ser ovelha. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 10. A igreja, nós servas, nós filhas, nós mulheres que temos uma identidade espiritual, precisamos também ser ovelhas. Capítulo de número 10 de João, versos de número 2 até o 5, eu vou ler e a igreja acompanha. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz.
e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. A gente viu algumas características desses versículos. Eu vi na minha casa e eu anotei. Ovelha precisa, primeiro, ser tirada para fora. Aqui no versículo de número 4, Jesus vai chamar, o porteiro vai abrir. O porteiro é o Espírito Santo, que bate nesta noite a porta dos corações. É o próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo, que está aqui. Enquanto a gente fala a palavra, ele está convencendo aí. E aí o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. É quando o homem abre o coração, e aí chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Fora é tirado aí desse mundão aí, ó. Fomos chamados para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, elas, como ovelhas, que é a nossa identidade, se deixa ser guiada por Jesus. Ovelha não guia Jesus, ovelha é guiada por Jesus. Isso serve para os homens também. E agora não só para as mulheres. Homem, por mais que seja a liderança, a cabeça da casa, aquele que tem autoridade no lar e na família, precisa buscar de Deus a direção. Porque quem guia homem e mulher é Jesus. Quem leva ao porto seguro uma família é Jesus. Quando o homem começa agora a se deixar ser guiado por Jesus, a ovelha não se desgarra, não sai para dar passeio e ficar desgarrada sozinha. Ovelha gosta de estar junto. Ovelha é animal que aprende a ficar junto. E se desgarra, está com algum probleminha. Mas o pastor, a Bíblia diz que ele sempre vai atrás da que se desgarrou. E traz, e cuida, e ama. Amém? A ovelha não se recusa a seguir. A ovelha se recusa, a seguir o estranho. Está aqui. Cadê? João? Não, desculpa. É João 10. Minha folha mudou. Aqui. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então ela se recusa